Ah, ele tem razão. Eu sou um fracasso. Só tem um jeito de eu sair dessa confusão. Estas são as 7 vezes em que os Simpsons se passaram no futuro, começando pelo casamento de Lisa, um episódio que nos dá uma boa ideia do futuro dela. E tudo começa com a família Simpsons numa feira renascentista. Vemos então o Ned Flanders derrotando os Smithers numa luta medieval. Depois disso ele começa a falar curiosidades sobre a Idade Média, e isso deixa o Bart completamente entediado. Chame um médico, por favor. Essas feiras renascentistas são um saco! Acha? Você viu o tear? Em paralelo a isso, Homer está adorando a feira renascentista por enquanto que se empanturra de comida. O cara literalmente já comeu 8 tipos de carnes diferentes, e isso deixa a Lisa bem incomodada e com um pouco de vergonha. Ela então decide explorar sozinha o local e acaba se deparando com uma tenda de criaturas mitológicas. Rio. Vejam o mais raro dos animais, o mitológico cão de 2 cabeças que nasceu com uma só. Interrompendo a conversa dos dois, um coelho que estava numa caixa pula e foge do local. A Lisa então decide segui-lo pela floresta, mas depois de correr um pouquinho acaba se deparando com uma tenda bem misteriosa, e ao entrar nela dá de cara com uma mulher que se diz vidente. Inicialmente a Lisa não dá muita bola, pois achava isso uma grande bobagem, mas tudo muda quando a mulher acerta os nomes dos seus parentes e o que eles estavam fazendo no momento. Bart, Meg e Marge estão no torneio, e Homer está com o pessoal das marionetes. Nossa, você pode ver o presente. A vidente então comenta que as cartas estão revelando a história do seu primeiro amor. A Lisa, bastante curiosa, se senta para ouvir a tal previsão. A cena então corta para 15 anos no futuro com a Lisa adulta na universidade. Nesse dia ela está tendo muitos problemas com um aluno britânico chamado Hugo. E o ápice desse desentendimento se dá na biblioteca quando ele pega o último livro disponível. E o que começa com uma discussão rapidamente se transforma em amor. No início se odeiam, agora de repente eles se amam. Vemos então a Lisa se dando muito bem com o seu novo namorado. Ambos são extremamente inteligentes e compartilham as mesmas visões de mundo, como ambientalismo, veganismo e gostos musicais. O Hugo então a convida para visitar a sua família na Inglaterra. A cena então corta para ambos jantando na mansão e a Lisa fica completamente impressionada com o nível do local. Mas que belo serviço, senhora Parkfield. Obrigada, Lisa. Na cena seguinte vemos o Hugo pedindo a Lisa em casamento de uma maneira muito foda, e é óbvio que ela aceita. No outro dia Lisa liga para sua mãe e conta a novidade. A Marge então promete impedir que o Homer estrague a cerimônia de casamento. Impedir que papai estragasse a festa. Oh, não se preocupe, querida. Garanto que seu pai vai se comportar. Mãe, está num videofone. Quê? Nesse momento nos é mostrado o futuro de cada membro da família Simpson. Marge ainda é uma dona de casa, Bart é um funcionário de uma empresa de demolição, Meg é uma adolescente de 16 anos que está no ensino médio, e o Homer ainda trabalha na usina. Mas diferente de seus colegas que subiram de cargo, ele ainda está na mesma posição. Marge, mas que bela notícia! O que é isso? Fazendo ligações particulares, Simpson. Mas, Sr. Milhouse... A cena então corta para a casa da família Simpsons, e vemos o Homer planejando o casamento de uma forma bem bizarra. A Marge puxa uns documentos e fala que conseguiu uma ordem judicial que o impede de fazer isso. Depois disso vemos algumas pessoas recebendo o convite de casamento. Sr. Smithers e convidado. Bem, só tem uma pessoa que gostaria de levar. Lisa e Hugo então chegam na cidade. No táxi ela está totalmente ansiosa e com medo de sua família estragar tudo. Porém Hugo acalma e fala que certamente irá se dar bem com todo mundo. Minutos depois os dois chegam na casa. Bart e Homer então logo a cumprimentam, mas sem querer acabam colocando fogo na bandeira da Inglaterra que estava no quintal. E para piorar tudo os dois ainda apagaram o fogo com esterco. Joga esterco nela! Divirta-se. Homer então apresenta o novo cômodo da casa aos dois, e logo após ele sair do quarto o chão literalmente se abre e o coitado do Hugo cai numa pilha de esterco. Horas mais tarde vemos ele jantando. Bart, Meg e Homer estão comendo com zero de etiqueta, o que deixa o Hugo bastante assustado. Homer, Bart, Meg, olha as regras de educação. A Lisa, bastante ansiosa, comenta que vai experimentar o vestido de casamento. Homer então arrasta Hugo para o bar do mall de uma forma nada segura, para que os dois tivessem um momento de aproximação, e após beberem e conversarem um pouco, Homer dá a Hugo um par de abotoaduras bem bregas, mas mesmo assim ele se compromete de usar na hora do casamento. Bom, ficarei honrado.
em usar essas coisinhas. Então voltamos à casa da família Simpsons e todo mundo está se preparando para dormir. Homer novamente é inconveniente com o Hugo. Lisa então pede desculpas para ele por tudo que sua família fez ao longo do dia. Hugo comenta que não foi nada e que estava tudo bem, mas claramente dá para perceber que isso estava o afetando. Ora, não seja boba, Lisa. Está tudo muito bem. Tudo bem. Agora durma. Lisa consegue reunir todos os itens tradicionais do casamento, seu antigo colar de pérolas brancas, seu novo vestido de noiva, o broche da mãe do Hugo, e para finalizar uma mecha de cabelo da Marge. No dia seguinte, no momento da cerimônia, vemos o Hugo apresentando Homer aos seus pais, e surpreendentemente ele não fez nada de errado e agiu como um ser humano normal. Sabe o que é legal vindo dos ingleses? Octopussy. Puxa, eu acho que vi esse filme umas 2 vezes. Sim. Mais tarde, por enquanto que está falando com o Homer, Lisa descobre que Hugo não está usando as abotoaduras, e quando ela o confronta, Hugo concorda em usá-las, mas então revela uma grande surpresa. Depois do casamento, ele quer que ambos se mudem para a Inglaterra, e nunca mais vejam a família Simpsons, exceto a Marge quando eles tiverem filhos. Ora, vamos, você é a primeira a se queixar deles. Talvez, mas ainda assim eu os amo. E acho que você não entende isso. Lisa percebe que não pode se casar com alguém que não aceita sua família, mesmo a sendo bem problemática. Ela então tira a aliança do dedo e cancela o casamento com o Hugo. Após isso, sai da tenda e caminha pela floresta chorando. Então retornamos ao presente. A vidente finaliza a história dizendo que Hugo voltou para a Inglaterra e a Lisa do futuro nunca mais o viu, e também comenta que a sua verdadeira especialidade não era falar sobre o verdadeiro amor, mas sim o futuro das pessoas que se ferram. Você terá um amor de verdade, mas minha especialidade é contar o futuro das pessoas que quebram a cara. E o episódio finaliza com a Lisa retornando para a feira e encontrando com seu pai. Homer está louco para falar sobre o seu dia, e por enquanto que caminham juntos para casa, Lisa escuta tudo atentamente, apreciando o momento com o seu pai. Nossa, que mais você fez, pai? Joguei as xícaras de chá, aí eu passei mal e tive que me sentar, mas depois eu voltei pro jogo de novo. E o próximo episódio que vamos estar comentando é o 11º da 17ª temporada, Bart no futuro. Ele oferece mais informações sobre o destino de Lisa e Bart, por enquanto que ela é a mulher mais bem-sucedida da América. Ele é um homem de meia-idade fracassado. Testando. Olá, Capital City! O episódio começa com a família Simpsons no carro indo para um acampamento. O problema é que no trajeto está tendo uma quantidade enorme de insetos. Quando eles chegam no local, o guardinha os impede de entrar, e comenta que os insetos estão arruinando todo o acampamento e causando uma grande confusão. Desculpe, mas terão que voltar. Os insetos estão dominando o local. O quê? Voltem, eles já tomaram o centro de visitantes e comeram o livro de sugestões! No caminho de volta para casa, Homer se depara com um cassino indígena e decide parar o carro para jogar. Marge e Lisa acham isso uma péssima ideia, mas esse descontentamento não impede Homer e Bart de entrar no estabelecimento. O problema é que o cassino não aceitava menor de idade jogando. Bart então se disfarça de marionete e entra numa maleta, mas acaba sendo pego pelos seguranças. Você virou um menino de verdade! É isso aí, tá na hora dos menores jogarem! Até mais, otário! Ai! O gerente do cassino, ao invés de simplesmente expulsá-lo do estabelecimento, ele decide dar uma lição de moral ao Bart, mostrando-lhe uma visão de seu trágico futuro caso não mudasse de comportamento. A cena então corta para 30 anos mais tarde. Bart agora tem 40 anos de idade e está passando por um momento difícil. Ele abandonou a faculdade, está sem dinheiro e emprego fixo, e morando de favor na casa do Ralph. Esse sou eu no futuro? Silêncio, você vai dizer alguma coisa. Os dois juntos têm uma banda fracassada que não está indo a lugar nenhum, e Ralph demonstra sua irritação com a situação de Bart, porque além de passar o dia inteiro fazendo nada, ele não ajudava com nenhuma conta da casa. O carteiro então aparece na casa com uma mensagem do Nelson, fazendo uma proposta para a banda se apresentar no seu clube. Aí, pessoal, a sua banda pode tocar no meu clube essa noite. Mas eu só posso te pagar em pipoca sabor camarão. O problema é que o Bart não tinha mais um amplificador, e para comprar um novo precisava de dinheiro, coisa que estava muito em falta. Ele então decide ir até a casa dos seus pais para pedir uma quantia emprestada. Porém, tudo dá muito errado e o Bart acaba sendo esmagado por a realidade brutal.
Eu tô cansado de ser comparado com a Lisa, só porque ela tá um pouquinho melhor do que eu. Ela é presidente dos Estados Unidos. Bart então vai até a casa do Ned Flanders e pede dinheiro. E de primeiro ele nega ajudar a banda, mas no fim acaba aceitando, pois diferente de seus filhos o Bart não virou homossexual. Mais tarde, na hora da apresentação, os dois tentam plagiar uma música do Jimmy, coisa que dá muito errado e a plateia odeia. Sai fora! Sai do palco! Ao retornarem para casa, os dois percebem que foram despejados do imóvel por conta do aluguel. O Ralph então perde a paciência e acaba com a banda. Depois disso, se despede para sempre do Bart. Nesse momento, ele, muito triste com a sua vida fracassada, aponta uma arma para si mesmo. Mas no futuro isso, na verdade, era um objeto para ver o noticiário, e não uma arma convencional. Só tem um jeito de eu sair dessa confusão. De todo o globo para o seu lobo frontal. No jornal, o apresentador está falando sobre a nova presidente eleita dos Estados Unidos, Lisa Simpson, e como ela estava morando super bem na Casa Branca. Bart então, ao invés de arrumar um emprego, decide viver às custas de sua irmã. A cena então corta para Lisa na sala de imprensa falando com os jornalistas. Agora, concluindo, o meu governo vai se centrar em 3 questões fundamentais: ler, escrever e salvar o oceano. Muito obrigada. E após finalizar a conferência de imprensa, Lisa vai para o Salão Oval, e lá é informada por sua equipe que o orçamento do país está péssimo, pois o presidente anterior investiu muito na formação das crianças. Eles então a aconselham a resolver esse problema subindo os impostos. Interrompendo a conversa, Bart aparece na Sala Oval, com a intenção de se aproveitar da situação de ser irmão da pessoa mais poderosa da América. Presidente, você ficou maluco? Mãe, a Lisa não divide nada. Seja boazinha com seu irmão, Lisa. Bart faz uma grande confusão levando Ralph no helicóptero do exército, e até acertando Lisa com um disco durante um discurso à nação. Mais tarde, quando Lisa tenta anunciar o aumento de impostos à nação de uma maneira bem suavizada, Bart interrompe a transmissão para divulgar sua banda, acidentalmente forçando Lisa a revelar a verdade sobre o aumento de impostos ao vivo na TV, o que derruba e muito sua popularidade. A minha música vai facilitar muito para o país engolir o seu grande aumento de impostos. Aumento de impostos? Que história é essa? Eu nunca confiei nela. No dia seguinte, quando Lisa está tendo reunião com vários diplomatas de outros países, Bart entra na sala e começa a fazer besteira. Cansada da situação, ela envia ele numa missão no Campo David, mas isso na verdade era apenas uma forma de o manter longe da Casa Branca. E no local, após a visita do fantasma do Billy Carter, Bart percebe que Lisa o enganou e que só estava ali porque estava causando muitos problemas. Então, cansado de ser um fardo para a família Simpsons, Bart decide mudar de postura. Quer dizer que a Lisa queria se livrar de mim? Absolutamente certo. Puxa, eu acho que sou um estorvo. Com certeza. Na Casa Branca, Lisa está tendo muita dificuldade em negociar as dívidas com outros países. Bart então aparece na sala e, ao invés de causar problemas, ele simplesmente consegue fazer um acordo que agrada a todo mundo, dando mais tempo a Lisa para resolver o problema do orçamento. Legal! E vocês podem voltar para casa e verificar nas suas caixas postais, porque eu já enviei cheques para todos. E como recompensa, Lisa promete legalizar aquilo que ele pediu, seja lá o que isso for. Depois disso, retornamos ao presente e o índio fala para o Bart que o seu destino poderia ser mudado, contanto que mudasse de postura. Depois disso, a cena corta para o Bart e Lisa retornando ao carro para voltarem para casa, e ele comenta com ela sobre o futuro. Tem alguma coisa boa? Muito boa! Vou ter a minha banda e uma lambreta. E eu? Um empreguinho no governo. E o próximo episódio que vamos estar falando é o drama do futuro. E tudo começa com Bart e Lisa discutindo no meio da rua. A discussão logo se transforma em uma briga e eles acabam caindo no porão do professor Frim. E ele já os cumprimenta com um cartaz de bem-vindo. Bart e Lisa, bem-vindos. Estava esperando vocês. Bem-vindos, Bart e Lisa. A surpresa de vocês é adequada. O professor então comenta que já sabia o que ia acontecer porque previu o futuro com a sua nova máquina de astrologia. Em seguida, Frink mostra aos dois um filme que oferece uma prévia de suas vidas 8 anos no futuro, pouco antes de completarem o ensino médio. Então vamos lá, deliciem seus olhos com o mundo maravilhoso do futuro daqui a 8 anos. Em 2013, Homer e Marge estão divorciados. Por enquanto que Bart e Lisa estão se formando, ela vai se graduar com 2 anos de antecedência e já tem uma vaga garantida na faculdade. Lisa aceita ir ao baile de formatura com Milhouse, mas apenas porque ele a salvou de um incêndio uma vez, coisa que ele mesmo provocou. Bart, por outro lado, está completamente apaixonado por uma loira chamada Agenda.
Oi, pessoal! Bart, você está um tesouro! E aí, vamos dar uma testada? Mais tarde, na hora do baile de formatura, nos é mostrado o futuro de alguns personagens. Milhouse agora é um bombado louco por academia. Nelson continua com seu comportamento problemático e também engravidou as duas gêmeas. Ralph não amadureceu nada. E um dos valentões virou assistente do diretor. Após o baile de formatura, Bart leva sua namorada ao mirante da cidade, e depois de uns beijos ele se ajoelha e a pede em casamento. Genda, porém, não aceita, porque Bart não tinha futuro nenhum planejado. Ela então termina o relacionamento e fala que duvida que ele algum dia seja capaz de cuidar dela. Bart, eu sinto dizer isso, mas eu fiquei mais madura do que você. Quando? Nesse minuto. A cena então corta para o Bart desabafando sobre a Genda com seu pai, e é nesse momento que descobrimos o motivo de Marge ter se separado do Homer. Ele simplesmente gastou todo o dinheiro da família numa casa subaquática. Homer então, para resolver esse problema amoroso, leva Bart para sair à noite em seu carro voador. Porém, infelizmente, as únicas mulheres que eles encontram são as antigas professoras do colégio. Senhora K, isso é bem esquisito, não é? Quer deixar mais esquisito? Olha, senhora, eu acho que não. No dia seguinte, Bart está na cozinha bem para baixo vendo um vídeo da Genda. Liz aparece no local e fala que também estava passando por problemas, pois terminou com o Milhouse. Ela então fala pro Bart que se quisesse a Genda de volta, teria que arrumar um emprego e ter um rumo na vida. Horas mais tarde vemos ele trabalhando no supermercado do Apu, e por enquanto que faz uma entrega, Bart acaba salvando o Sr. Burns de um assalto. Isso não! Ai. Será que eles não têm uma sopa aí, hein? E como agradecimento, o Sr. Burns oferece ao Bart uma bolsa de estudos da faculdade, a mesma bolsa que seria originalmente dada a Lisa devido à sua ótima performance no colégio, e pensando que isso poderia reconquistar Genda, Bart aceita. Horas mais tarde, ele vai contar o que aconteceu para sua irmã, e Lisa fica completamente furiosa. Olha, eu não fiz nada, tá legal? Ainda. Você arruinou a minha vida e vai arruinar a minha vida! No dia seguinte, na hora da formatura, vemos que o plano do Bart deu certo. Por causa da bolsa da faculdade, Genda o aceitou de volta. Lisa, por outro lado, está bem para baixo e por causa disso decide dar outra chance ao Milhouse. Homer então aparece no local e descobre que Marge estava namorando com o palhaço, coisa que ele não aceita muito bem. Ah, palhaço, ela não é mais minha mulher, nós já nos separamos, tá tudo bem. Após a festa de formatura, Bart está caminhando na rua com a Genda. Ele então se depara com a casa abandonada do professor Frink, e após entrar no porão percebe que a máquina de prever o futuro ainda estava funcionando. Bart então decide dar uma olhadinha no destino da sua irmã com o Milhouse. E meus amigos, que deprimente é o futuro dela. Fazer uma aula de poesia na universidade comunitária. Esqueça, tive de vender toda a minha medula para pagar a conta de luz. Bart então percebe que não pode deixar isso acontecer e corre para salvar Lisa desse futuro. Ele concede a bolsa de estudos a ela, mas por causa disso Genda o deixa novamente. Bart então decide que é a hora de encontrar uma garota que o ame por quem ele realmente é. Pra encontrar uma garota que goste de mim como eu sou. E vai encontrar aos 83 anos de idade, só que você morre 1 minuto depois. E o episódio finaliza com o professor mostrando o que aconteceu com Homer e Marge. Os dois voltaram a ficar juntos após ele apanhar do palhaço, e ela perceber o quão romântico é o fundo do mar. Devo admitir que é bem romântico debaixo do mar. E você ainda não viu nada. O episódio começa na casa dos Simpsons com todo mundo bem saciado após o jantar. Marge então reúne toda a família no sofá para tirarem a fotografia de Natal. Bart e Lisa reclamam de como essas fotos eram inúteis, mas Marge insiste que eles as apreciarão algum dia. Logo em seguida nos é mostrado o tempo passando na família Simpsons. Nesse momento temos um deslumbre do futuro de cada membro da família Simpsons. Bart se casou e teve 2 filhos com a Genda. Porém, anos depois se divorciaram e agora ele está morando na antiga escola. Lisa se casou e teve uma filha rebelde com o Milhouse. Meg se tornou uma cantora. E Homer e Marge continuam sendo um casal. Ô Marge, que tal se a gente fizesse sexo do futuro, hein?
Porque diz futuro, esse é o presente. A cena então corta para a escola onde o Bart está morando, e resumindo a situação dele é péssima. Basicamente o Bart está vivendo à base de cafeína e álcool, além de estar completamente lascado financeiramente, inclusive está para ser despejado do local. O teletransporte então ativa e os seus 2 filhos aparecem. Eles então comentam que a agenda os enviou para passar o Natal com ele. Bart, como um péssimo pai que é, decide jogar as responsabilidades para sua mãe e pai. Um Natal com você vai ser uma droga! Errado, esse vai ser o melhor Natal de todos! Sério? Vou largar esses 2 na minha mãe. Em paralelo a isso, Lisa também está tendo problemas familiares. Milhouse está muito doente devido à estação do ano, e sua filha adolescente anda muito rebelde. Praticamente não fala com a família e só fica na internet. Então, assim como Bart, Lisa tem a ideia de passar o Natal com seus pais. Como foi seu teste de matemática? Caramba, fui bem, mãe. Obrigada por perguntar. Eu vou me conectar. Meg também está passando por problemas. Devido à sua gravidez, ela praticamente não pode fazer nada, inclusive falar. Então, por causa disso, também decide passar o Natal com os seus pais. Então, pela primeira vez depois de adultos, a família Simpsons vai comemorar o Natal juntos. Correio mental? Ela vem passar o Natal aqui. O Bart vai trazer os meninos e a Lisa vem com a Zia. No dia seguinte, vemos o Bart em casa arrumando a árvore de Natal com seus filhos. Mas quando descobre que a Agenda se casou com outro cara, perde todo o ânimo. Ele então manda o Homer passear com os seus filhos, pois não estava se sentindo muito bem. Em paralelo a isso, Lisa também está com dificuldade de lidar com sua filha rebelde. Mesmo a convidando para sair, a Zia recusa tudo e só quer saber de logar na internet. Ai, eu queria que ainda permitissem estrangular o filho. Não, desde que aprovaram a lei, Homer. Por conta do bebê, Meg está tendo dificuldade para chegar na casa dos seus pais. Gestantes não podem usar teletransporte. Ao invés disso, ela teve que usar outro meio de locomoção, a defasada aviação, que quase ninguém mais usa no futuro e que está literalmente caindo aos pedaços. Oi, me arruma um travesseiro pra cabeça! Na cena seguinte, vemos que Lisa ainda está com dificuldade com sua filha, ao contrário de Homer, que está lidando muito bem com os filhos de Bart. Meg então finalmente chega na cidade, mas quando estava indo em direção à casa, entrou em trabalho de parto. Contrações? Computador? Hospital! Quando a noite chega, Bart convida Lisa para beberem juntos na casa da árvore. Ambos então começam a falar sobre a vida e como era difícil ser adulto, principalmente na parte de lidar com os filhos. Depois disso, Lisa vai se desculpar com Marge por ter agido de forma grosseira, e Bart também tenta se reconectar com os garotos. Mãe, você é a melhor. Oh, querida, estou esperando ouvir você dizer isso há muito tempo. No dia seguinte, Marge aparece e comenta sobre o Natal. Depois disso, pergunta onde estão as crianças. Zia continua na internet, e os meninos saíram com o Homer. Em paralelo a isso, Meg está tendo problema no hospital, mas o médico dá para ela algo que ajuda muito no parto. Podemos aplicar a epidural? Enfermeira, sabe que descobrimos algo muito mais eficaz? Lisa então decide se intrometer na vida de sua filha e loga na internet, e após um tempinho lá dentro ela consegue achar o quarto da Zia. Após entrar nele, a Lisa tem uma grande surpresa. A sua filha não a odiava, mas sim a tinha como inspiração. As duas então fazem as pazes e ficam amigas de novo. Mas admiro mais você. Em paralelo a isso, Bart está caçando os seus filhos pela cidade. No caminho acontece várias bizarrices, como a morte de vários clones do Ralph e a situação do bar do Moe. Mas depois de tudo isso, ele finalmente consegue descobrir o paradeiro de Homer e seus filhos. Você está procurando seu pai? Ele levou as crianças para ver o pai dele. Valeu. Mo, desce outra gelada. Para de beber, homem! No centro de criogenia, Homer descongela seu pai e o apresenta para as crianças. O velho Abraham logo começa a reclamar e falar mal das escolhas que ele fez em sua vida. Homer então o congela novamente e fala para os seus netos que todo mundo acha o pai idiota. Mas depois de envelhecer, as coisas mudam. Quando envelhecemos, percebemos o quanto nós o amamos. Seu pai pode ser meio imaturo, mas eu sei que ele ama vocês, então por que não dão uma chance a ele? Bart então aparece no local, e ele já pede desculpas aos garotos por todos esses anos ter sido um péssimo pai, e finaliza dizendo que vai amadurecer como pessoa e fazer tudo mudar. Com esse clima de pai e filho, Homer também decide fazer as pazes com o Abraham. Por
Porque bem lá no fundo você não suportava me ver chapado. Oh, eu te amo, pai. A cena então corta para a casa da família Simpsons. Marge aparece com Maggie e fala para todo mundo que é uma menina. Após isso, todos eles se reúnem para tirar a fotografia de Natal. Que curioso, eles evoluíram e a gente não. Boas festas, paz na Terra e humor físico que nós para nossos aliados em Raio 7. E o próximo episódio que vamos falar é o Dias do Futuro Futuro, uma espécie de continuação do app que acabamos de comentar, e ele nos dá mais informações a respeito dessa linha do tempo. Tudo começa com Marge acordando e encontrando a sala completamente suja. Quando entra na cozinha, Homer está só de cueca estirado sobre a mesa. Teria sido o urso que fez isso? Quanta coisa eu comi, hein? Marge então diz a Homer que ele precisa começar a levar sua saúde a sério, e com um pico de motivação Homer fala que vai mudar de vida. Depois disso ele sobe as escadas cantando que agora sim vai emagrecer, mas nesse momento seu coração literalmente para e ele cai. Só sobraram as últimas sábias palavras. A cena então corta para a igreja e vemos o Homer morto no caixão. Toda a cidade se reuniu para lamentar a perda da família. Mas nesse momento o professor Frink interrompe a cerimônia com uma grande notícia. Ele literalmente conseguiu clonar o Homer. O professor então comenta que na verdade queria clonar uma ovelha, mas concluiu que Homer seria bem mais simples, devido ao seu cérebro. O Homer não está morto. Eu fiz uma cópia dele. Eu sou o número 2. Você está vivo! Marge então fala para Homer levar sua segunda chance a sério e parar de comer descontroladamente. A cena corta para o dia seguinte na igreja. Todos estão reunidos para o segundo funeral do Homer. Ele literalmente comeu purê de batatas até morrer. E novamente interrompendo a cerimônia, o professor aparece com um novo clone do Homer. Tô entrando! Eu posso morrer o quanto eu quiser. O Frink tem Homers como Tuileries tem bancos de praça. Em seguida há uma montagem de clones do Homer morrendo ao passar do tempo. A cena então corta para 30 anos no futuro. Marge agora é idosa e as crianças adultas. Assim como o episódio anterior, eles estão reunidos novamente na igreja para mais um funeral do Homer. Só que no momento em que todos achavam que o professor iria aparecer com mais um clone novo, ele anuncia que o estoque havia acabado, mas acalma a todos dizendo que conseguiu armazenar as memórias do Homer em um pendrive. Ele então conecta a TV e agora o Homer é tipo um assistente virtual. Ei, cadê meu corpo? Você esgotou seus clones, seu gordo, imprudente, porco gordo. A partir de agora você vai ser apenas um rosto num monitor. De volta à casa, Marge está farta do comportamento imprudente de Homer. Ela então pergunta ao Milhouse como estava o seu relacionamento. E assim como o dela estava péssimo, os dois mal tinham assunto para conversar e Liz estava passando muito tempo fora com os mortos-vivos. E interrompendo a conversa, Homer novamente age de forma imprudente. Marge então, bem irritada, ejeta o pendrive e o entrega a Bart, dizendo que agora Homer é problema dele. Pode morar com seu filho inútil. Eu? O que eu fiz? Nada. Por 30 anos são perfeitos um para o outro. Bart então leva Homer para sua casa, e sentindo-se deprimido ele teletransporta seus filhos para a casa da sua ex-esposa Agenda. Depois de ver ela com seu novo marido Alien, Bart percebe que precisa de conselhos mais do que nunca, mas o monitor trava e ele fica sozinho depressivo. Ei, o cheque é pro dia 1º, seja fim de semana ou não. Pai, se alguma vez precisei de conselho paterno, é agora. No dia seguinte vemos Bart trabalhando no seu novo emprego. Ele é encarregado de limpar a sujeira dos dinossauros. Mas mesmo no emprego que gosta, Bart não consegue parar de sentir saudades dos filhos. Em paralelo a isso, Liz está alimentando os mortos-vivos com comida vegana sintética. Milhouse aparece no local e pergunta por que ela não estava atendendo o telefone. Nesse momento, um zumbi que estava na fila o ataca. Não estou insinuando que existam alguns maus, é claro, mas todos os estereótipos vêm de algum lugar de algo. Bart é convidado por Nelson para os dois irem numa boate. Assim ele conseguiria superar a agenda. Porém no local, Bart dá em cima de uma garota e acaba sendo expulso. No caminho de volta para casa ele vê uma propaganda de uma terapia de choque, que prometia fazer qualquer pessoa esquecer do passado amoroso. Após o procedimento ele começa a namorar uma mulher após a outra. Em paralelo a isso, por conta da mordida, Milhouse se transformou num zumbi. O médico aplica uma injeção e fala que ele precisa completar o tratamento para voltar ao normal. Mais tarde, os dois são vítimas de um assalto. Mas diferente de antes, o Milhouse age com uma masculinidade absurda, deixando Lisa muito feliz. Oba! Estou combatendo o crime! Policial,
de reforço. E voltando à vida de Bart, mesmo tendo saído com várias garotas, ele ainda tem sentimentos por Genda. Uns dias se passam e os garotos aparecem em sua casa e o contam que a Genda estava triste, pois se separou do Alien. Ela então aparece no local e confessa a Bart que se arrependeu de várias coisas. Ele a tranquiliza e a elogia. Depois disso, ambos decidem se juntar de novo e fazer o casamento dar certo. É bom sim. O pai de vocês e eu vamos tentar fazer dar certo de novo. Como uma banda de rock clássico cujo membro que pediu tempo precisa de dinheiro. Nossa! Lisa, por sua vez, está aproveitando muito sua relação com o novo Milhouse, se recusando até de injetar a cura para fazer ele voltar ao normal. Então retornamos a Bart e Genda. À medida que o tempo vai passando e que eles retomam a sua rotina, percebem que velhas atitudes são difíceis de abandonar. Bart está assistindo esportes enquanto Genda está mandando mensagens de texto, o que os leva a mais uma discussão. Ai, achei que as coisas iam ser diferentes dessa vez. E está 4 anos mais velha. Nossa! O que significa isso, hein? Mais tarde, Bart aparece no bar do Moe, e lá ele encontra Lisa, que também está passando por um momento difícil no relacionamento. Ela está em dúvida se deve fazer com que o Milhouse volte ao normal ou não. Marge então aparece e diz aos dois que eles não sabem nada sobre um casamento difícil. O conselho dela é quando você toma uma decisão com o coração, mantenha-se firme a ela, mesmo que seja muito duro. Marge então se junta a Homer na televisão. Eu vou me juntar a ele para sempre. No dia seguinte vemos que a Lisa fez a sua decisão. Ela injetou a cura no Milhouse e fez ele virar humano novamente. Enquanto isso, Bart está terminando de vez com a Genda. Porém, quando ele descobre que ela voltou com o Alien, fica muito irritado e todos os seus sentimentos restantes evaporam. Você tem razão. Por isso eu comecei a ver o Jerry de novo sem te contar. Oi, cara. E aí, como é que tá? O quê? A cena então corta para a terapia de choque com o Bart acordando. E nesse momento temos a maior reviravolta do episódio. Tudo isso que a gente viu na verdade era uma memória falsa implantada pelo computador. Na cena seguinte vemos a Marge se dando muito bem com o novo corpo do Homer. E o Milhouse transformado em zumbi. Na verdade não existia cura para zumbinismo. Não existe cura para o zumbinismo. Flor morta de marido morto. E o próximo episódio é um pouquinho diferente dos outros, porque apesar de se passar uma parte no futuro, o foco principal dele não é esse, mas sim adentrar na trajetória conturbada da vida de Bart Simpsons. E tudo começa com ele criança deitado na grama com seu pai. Bart então começa a perguntar várias coisas. Homer responde tudo de uma maneira bem burra e depois ele que faz um questionamento ao seu filho. Por que a grama é verde? Pra você achar sua maldita bola de golfe, agora eu tenho uma pergunta pra você. Por que deixou o seu carrinho de brinquedo na escada? Marge então decide dar um descanso a Homer e leva Bart para ficar na casa do seu avô. Mais tarde, quando Bart pergunta se pode brincar com carrinhos de brinquedo, o Abraham de repente se lembra de um carro antigo que comprou na década de 50. Existem outras maneiras de brincar de carrinho. Enche os olhos com a máquina mais linda que já foi feita, o Studebaker Starliner. Bart fica completamente maravilhado com o carro e pede para entrar nele, mas ao invés disso seu avô se oferece para deixá-lo dirigir. Na cena seguinte avançamos 2 anos no futuro. Bart ainda está passeando com o seu avô no carro, mas precisa chegar logo em casa por conta de sua aula particular, coisa que ele se sai péssimo, diferente da Lisa. Isso é rato. O rato acerta o gato. O gato foi esmagado. Muito bem, Lisa, muito bem. No dia seguinte, Bart está brincando com os seus carrinhos, por enquanto que Lisa está pintando em um quadro. Marge então a elogia e diz que vai pendurar o quadro sobre o sofá. Bart, querendo impressionar a mãe, revela que pintou a cozinha. Homer, nesse momento, aparece no local e fica muito irritado com ele. Você destruiu a cozinha! Você não entende! Isso é um santuário para bistecas de porco! Mas... gostou dos meus desenhos? Bart está triste para baixo na calçada, e tentando impressionar Lisa acaba causando um acidente de carro. Então, para resolver o comportamento problemático de Bart, Homer e Marge vão a um psicólogo. E lá ela fala que a criança estava agindo mal porque precisava de mais atenção, principalmente atenção vinda do pai. A psicóloga então sugere que Homer leve Bart para acampar. A cena então corta para os dois no carro, mas ao invés de ir para uma floresta ou algo assim, Homer leva Bart para uma pousada e fica literalmente só assistindo TV, fazendo com que o desânimo dele só aumentasse. É melhor dormirmos, filho. Aprender a mexer nesse controle aqui consumiu minhas energias. Nunca vi um botão de menu verde desse jeito antes.
De volta para casa, Bart descobre que Lisa foi eleita aluna do mês na escola, algo que ele nunca conseguiu mesmo estando há 2 anos lá. Isso tudo desanima mais ainda e ele vai correndo para o quarto. Homer então leva sua comida e fala que ele ainda iria gostar do fato de ter uma irmã quando adulto. Depois disso, Bart fica de boa e entrega para ele um adesivo para colocar no carro. Nele está escrito que Bart era a melhor criança da escola. Porém, no dia seguinte, Homer fez pouco caso do adesivo e não colou no carro, deixando Bart completamente triste. Avançamos então para o aniversário de 12 anos de Bart, porém a comemoração toma um rumo inesperado quando Lisa anuncia que foi eleita aluna do mês pela 48ª vez seguida. Marge então repreende Lisa e fala que deveria ter esperado até depois da festa para compartilhar a notícia. Depois disso, Bart se enfurece e troca o nome do bolo para Lisa. Eu só tenho que corrigir isso aqui. Pronto! Agora você é o centro de tudo! Satisfeita? Mais tarde, Bart está andando de skate com Milhouse por enquanto que quebra as lâmpadas dos postes. A polícia então aparece e prende o seu amigo. Bart, porém, conseguiu escapar se escondendo no quarto do seu avô. Valeu por deixar eu me esconder aqui. Se esconder? Essa é a melhor visita que eu tenho em meses. Depois disso, o Abraham dá uma bicicleta de presente de aniversário ao Bart, coisa que ele sempre pediu aos pais e nunca conseguiu. A cena então corta para 3 anos no futuro. Bart ficou muito bom em fazer manobras com sua bicicleta. Em casa, Marge e Lisa estão se arrumando para irem a um acampamento, o que deixa Homer e Bart sozinhos. Ela então comenta que esta pode ser a última chance dele conseguir se aproximar de seu filho. Porém, quando as duas vão embora, Homer deixa Bart sozinho e vai beber no bar. Bem, que bom que eu te falei isso antes de morrer, então eu vou ao mall enquanto você pensa no assunto, valeu? E com a casa completamente vazia, Bart decide dar uma festa quando chega a noite, e depois de dar uns pegas em uma das gêmeas, ele sente um cheiro estranho vindo do quarto. Quando abre a porta, acaba encontrando seu pai e o policial chapados. Ficou maluco, cara? E se a polícia chegar aqui? Homer então revela que era igualzinho a Bart quando era mais novo, mas após o nascimento do filho teve que amadurecer rápido. Os dois então se abraçam emocionados e fazem as pazes. Mas o clima é quebrado pois Homer mencionou casualmente que Bart seria um fracasso e que não chegaria a lugar nenhum. Sentindo-se triste, ele vai visitar o túmulo do seu avô e se inspira. Descubra do que gosta e siga até a glória! Isso! No dia seguinte, vemos Bart numa competição de bicicletas. Ele está nas finais e só precisa fazer mais uma prova para ser campeão. Mas durante uma de suas acrobacias, ele visualiza a sombra de Lisa no chão e acaba caindo. Ao recobrar a consciência, Bart percebe que Lisa o reanimou e está sendo clamada como uma heroína, o que faz com que ele a deteste mais ainda. Você sempre estraga tudo que eu faço! Sai, rápido! Não! No dia seguinte, Bart está no pier fazendo alguns retratos. Milhouse aparece no local e o convida para sua festa de formatura. Bart aceita, porém fica meio para baixo, pois sua irmã iria se formar no mesmo ano que ele. Mais tarde na festa, Milhouse comenta com Lisa que ela era a melhor coisa do evento. Bart novamente se sente ofuscado e explode em fúria, mas dessa vez Lisa o confronta e fala que está cansada de ser culpada por tudo. Ela também lembra de quão talentoso ele é, mesmo que nunca use essas habilidades. E diferente das outras vezes, Bart leva as palavras dela a sério e decide mudar. Você acha que eu sou um artista? E você já tem a principal característica de um verdadeiro artista, uma vida miserável. A cena então corta para 2 anos no futuro. Bart abriu uma oficina de customização de bicicletas. Ele é surpreendido por Nelson, que agora está namorando com Lisa. Bart então mostra a eles o local e a parede que pintou retratando vários momentos marcantes de sua vida. Lisa acaba percebendo que não está na pintura. Ele então dá uma desculpas e abaixa o portão revelando uma arte gigante dedicado a ela. Os dois fazem as pazes e assim o episódio se encerra. Uma de minhas irmãs favoritas, Lisa. Não era pra você ter visto. Mas que bom que eu vi. O episódio se inicia já com a Lisa adulta. Ela está no campo de futebol treinando o discurso que fará no dia seguinte. Só que nesse momento é interrompida por 2 funcionários da faculdade. Lisa então percebe que um deles era na verdade o Nelson, seu antigo colega que não via desde o 4º ano. Nelson? Nelson Muntz? Lisa Simpson! Há quanto tempo?
Papo, o que você tem feito desde a 4ª série? Os dois então começam a conversar, e papo vai papo vem. Lisa comenta que estava muito bem na vida, e que inclusive iria ser oradora da formatura da faculdade por conta do seu ótimo desempenho. Nelson, por outro lado, está trabalhando no pesado e com muitas dificuldades, e isso faz sentimentos antigos voltar à tona em Lisa. Tá voltando tudo. Minha atração por um bad boy, mais a minha compulsão de dar um jeito em você. Nelson então a convida para ir à sua casa. Na cena seguinte vemos os dois subindo as escadas da igreja. Ele conseguiu se hospedar no local em troca de balançar o sino nas horas certas. Os dois então passam a noite conversando e relembrando o passado. Eu não tenho certeza. Talvez. Pode ser. Quando amanhã chega, os dois ainda estão conversando, mas são interrompidos por Bart, que fala que a família estava requisitando para o café da manhã. Lisa então se despede de Nelson e fala que vai mandar mensagem depois. Na cena seguinte vemos ela fazendo discurso e Marge comenta que está muito orgulhosa, pois ela é a primeira Simpsons que completa a faculdade. Estou tão orgulhosa. Ela é a primeira Simpson que foi para a faculdade e não foi para participar do estudo do sono. Na volta para casa, quando Lisa está no carro, o sino toca. Ela então se lembra de Nelson e começa a pensar como seria o futuro dos dois juntos. E mano, não seria nada bom, então não o viu mais depois disso. Eu sei o que você tá dizendo, esse casamento é incrível, nenhum homem se compara a mim e eu te amo muito. Então somos levados para 5 anos no futuro. E um dia, enquanto Lisa e seu marido viajam de trem, acabam encontrando Nelson, que estava capturando um bandido. Ela então pergunta se ele agora era um policial. Nelson nega e fala que na verdade era um caçador de recompensas, junto com a sua mulher. Sou um caçador de recompensas e esse anjo com algemas descartáveis é o amor da minha vida, Rot. É diminutivo de Rottweiler. Lisa diz que não vê Nelson desde aquela noite na faculdade. O seu marido, com ciúmes, pergunta sobre essa tal noite, só que ela desconversa de um jeito bem estranho, como se tivesse apaixonada por ele e nunca tivesse esquecido do evento. Lisa então é convidada para beber um drink, e após as duas trocarem de vagão, Hubert, com ciúmes, começa a humilhar o Nelson falando de sua família problemática. Porém, ele acaba se dando muito mal. Idiota! Ele me pendurou! O meu status de personalidade do ano não me protegeu em nada! E por conta de suas atitudes violentas mesmo após adulto, Lisa fica extremamente irritada com Nelson e comenta que achava que a fase bad boy dele já havia passado. Em seguida, ela e seu marido vão embora. Então somos levados para 5 anos no futuro. Enquanto que Lisa estava numa loja procurando um novo celular, Nelson aparece e a cumprimenta. Ele então pede desculpas pelo acontecimento no trem. Lisa, como sempre, fica toda emocionada e aceita numa boa. E papo vai papo vem. Nelson comenta que se separou da sua namorada. Lisa também acaba revelando que se separou do marido. Não tão bem. Ela me deixou. Tá aí um detalhezinho pra você saber. Rupert e eu nos separamos também. Lisa e Nelson então vão tomar um café. Ele diz a ela que gostaria de vê-la mais vezes e que também estava cansado desses encontros de 5 em 5 anos. Lisa, bastante apaixonada, concorda e os dois se conectam. Após isso, temos uma montagem fofa dos dois. E retornando à cafeteria, no momento em que os dois iriam se beijar, o Hubert aparece e diz que a quer de volta. Ele comenta que resolveu os antigos problemas com a terapia, e que também a ajudará a realizar os seus sonhos que escreveu na redação da 2ª série. Por conta disso, Lisa fica extremamente emocionada, pois não conseguia acreditar que Hubert tivesse guardado aquilo por todo esse tempo. Nelson, por sua vez, percebe que ela está com dificuldades para se decidir e a manda seguir os seus sonhos. Adeus, Nelson. Seu idiota! Caramba, isso dói de verdade! A cena então corta para 4 meses no futuro. Nelson e Lisa recebem ligações sobre um casamento e são convidados para serem padrinhos da cerimônia. Eles vão ao casamento e não conseguem parar de discutir. Mais tarde, enquanto Jimbo e a menina trocavam votos, Lisa percebeu que na verdade era apaixonada por Nelson. Não esconde quem realmente é e não existe ninguém que eu poderia amar mais. E eu tô perdendo isso o tempo todo. O Nelson é o cara? Nelson, por sua vez, também teve um pensamento semelhante. Após isso, saiu correndo da igreja por conta da sua decepção amorosa. Lisa vai atrás dele e comenta que na verdade a pessoa que sempre quis era ele. E assim se encerra o episódio. Eu vou lhe dizer o que eu quero, senhor.